Vamos ao estudo de hoje. Por que o sábado não foi reordenado? Se o mandamento do sábado não foi repetido no Novo Testamento, por que insistem em anunciar que é válido para os cristãos? Para resolvermos esta dúvida, devemos primeiramente esclarecer algumas questões. Primeiro, há de fato uma divisão doutrinária entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Segundo, qual o propósito do sábado? Terceiro, Jesus em sua morte mudou a natureza de Deus? Quarto, para o mandamento ter validade no Novo Testamento, há necessidade dele ter sido repetido? Vamos analisar cada ponto agora à luz das Escrituras. Primeiro ponto, existe de fato uma divisão doutrinária entre Antigo Testamento e Novo Testamento? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3, versículo 16. Sobre quais Escrituras o apóstolo estaria se referindo? Ao Novo Testamento? Obviamente que não, pois naquela época ele não existia. A Bíblia de Cristo e seus apóstolos eram exatamente os escritos do Antigo Testamento. Pois o que conhecemos como nosso Novo Testamento foi copiado e divulgado décadas após a morte de Cristo. Então, as Escrituras em que Cristo e os apóstolos usavam para ensinar o povo a andar na doutrina santa eram as Escrituras do que conhecemos hoje como Antigo Testamento. O Antigo Testamento jamais pode ser desconsiderado. Se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. João 10, versículo 35. Segundo ponto, qual o propósito do mandamento do sábado? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. O mandamento do sábado trata-se de um memorial, a criação do mundo. Vejamos, assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7 uma obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Gênesis 2, do versículo 1 ao 3. Então, após Deus realizar a sua obra de criação, ele abençoou e santificou o 7º dia. E todos sabemos que santificar significa separar dos demais. Terceiro ponto, Jesus em sua morte mudou a natureza de Deus? Para refletirmos sobre esta questão, vamos por um momento nos esquecer do mandamento do sábado. Assim fica ainda mais ilógica a ideia de que outros preceitos tão morais e santos, também como o de não matar ou não adulterar, foram abolidos na cruz e depois tiveram que ser restabelecidos novamente pelos apóstolos. Enquanto Deus for de natureza imutável, os princípios morais que irradiam de sua natureza permanecem imutáveis. Enquanto a natureza de Deus abominar a mentira, o furto, o homicídio, o adultério e tantos outros,
Tais atos serão abomináveis e a morte de Cristo jamais mudaria isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1, versículo 17. Um grande problema para quem acredita que a cruz trava uma linha divisória entre o Antigo e Novo Testamento e a anulação de todos os mandamentos dados anteriormente à crucificação e a necessidade de serem restabelecidos após a morte de Cristo é resolver um grande problema, pois vários mandamentos de Cristo não foram repetidos pelos apóstolos após sua morte. Inclusive, o que é dito que é lícito fazer o bem no sábado, Mateus 12, versículo 12. Tal ensinamento foi dado antes da morte de Cristo. E agora, é proibido fazer o bem no sábado? Quarto ponto, para um mandamento ter validade na nova aliança, realmente há necessidade dele ter sido repetido? Nem Jesus, nem os seus apóstolos repetiram o mandamento do sábado, é verdade, mas sabem por quê? Porque não havia necessidade. Pois todos acatavam o mandamento por muitas vezes de forma até fanática. Então o problema que Cristo teve que corrigir ao que tange este mandamento não foi pela transgressão, e sim pela forma farisaica e fanática de guardá-lo. Pois os fariseus tornavam os mandamentos de Deus um verdadeiro fardo. O fardo dos fariseus. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23, versículo 2 ao 4. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Marcos 7, do versículo 6 ao 9. O problema sobre o mandamento do sábado não era a transgressão, e sim o fanatismo farisaico. E sobre esse aspecto que Cristo confrontou os mestres da lei. Jesus Cristo e os apóstolos viveram e ensinaram numa sociedade guardadora do sábado. Os confrontos de Jesus com os fariseus foram sobre como observar o sábado, nunca sobre se ele deveria ou não ser observado. Muito diferente da circuncisão, que igualmente era obedecida rigorosamente pelos hebreus, mas que, diferentemente do mandamento do sábado, foi descontinuada aos gentios com extrema clareza. Vemos em 1 Coríntios 7,19, Romanos 4,10, Gálatas 5, do versículo 2 ao 3 e Atos 15, do versículo 1 ao 11. E tais boas novas que compõem o Evangelho sobre a não obrigação da circuncisão gerou grandes embates e perseguições aos apóstolos. Mas curioso que, sobre o mandamento do sábado, não vemos uma linha sequer sugerindo sua descontinuidade.
o maior problema sobre a doutrina do restabelecimento. Se de fato o mandamento necessita de ser reordenado para ter validade, encontramos outros sérios problemas. O que fazer com alguns atos nos quais sabemos ser pecado, mas que não foram repetidos por Cristo ou por seus apóstolos? Veremos alguns exemplos. Invocar o nome de Deus em vão. Êxodos 20, versículo 7. Está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É o terceiro mandamento do Decálogo, que igualmente é o mandamento do sábado. Foi escrito pelo próprio dedo de Deus, porém também não foi reordenado no Novo Testamento. Relações sexuais com animais. Levíticos 18, versículo 23. Está escrito: não tenha relações sexuais com o animal. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. O incesto. Levítico 18, versículo 6. Está escrito: nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Este mandamento proíbe relações sexuais de pais com seus filhos e entre irmãos também. Tatuagens. Levíticos 19, versículo 28. Consultar os mortos. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 14. E dentre vários outros mandamentos que sabemos ser pecado, porém não estão no Novo Testamento relacionados. Então sabemos que invocar o nome de Deus em vão, incesto, zoofilia, consultar os mortos e diversos outros atos abomináveis são pecados, pois existe uma lei que nos revela. Conforme está escrito, pois é a lei que nos mostra o que é pecado. Então não. Para o mandamento moral ter validade, ele não depende de ter sido repetido no Novo Testamento, pois nós sabemos que desde o Antigo Testamento tais preceitos são válidos. Acompanhe todos os meus estudos. Acesse meu canal, se inscreva e ative as notificações. Procure por CCB Estudos. Saúdo a todos com a santa paz de Deus.